Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula no canal Matemática com H, Matemática com a professora Ilze Laila. É isso aí, chegou, siga o nosso canal, dê seu like, compartilhe esse assunto e vamos para a nossa aula. A aula de hoje será sobre multiplicação com decimais. Nós já temos um vídeo gravado com as operações com números decimais e temos agora a multiplicação com decimais. Temos também um vídeo já gravado com adição e subtração de decimais. Na multiplicação com decimais, temos também que seguir algumas regras, assim como seguimos na adição e subtração. Mas é bem tranquilo, bem tranquilo. Vem para cá, nós temos aqui dois exemplos e vamos lá. Como é que a gente vai efetuar uma multiplicação com números decimais? Você vai efetuar a multiplicação como se fossem números naturais. Vai analisar cada fator. Nós temos dois fatores aqui. Qual é o fator que tem mais algarismos? O segundo fator. Coloque ele em cima e efetue a multiplicação normalmente. Então, para efetuarmos, vamos colocar aqui 0,75 multiplicado... Opa, deixa eu explicar uma coisinha aqui. Professora, você não falou que era multiplicação? Esse pontinho aí é o quê? Esse pontinho representa multiplicação. Também representa multiplicação, tá certo? Esse pontinho ali representa a multiplicação. Pode vir com um X ou pode vir com esse ponto ali, tá certo? Então é a multiplicação. Como não importa a ordem, o que você vai fazer? Coloca o que tem mais algarismos em cima e aqui tem menor quantidade de algarismos embaixo. O último algarismo embaixo do último, não? Aí você vem para cá e vai efetuar a multiplicação, tá certo? Vamos trabalhar com a tabuada do número 4. Vamos lá. 4 vezes 5, 20, boto o 0, vai 2. 4 vezes 7, 28, mais 2, 30, boto o 0, vai 3. 4 vezes 0, 0, mais 3, 3. Mas, professora, multiplicação eu sei fazer, eu me atrapalho para colocar as vírgulas. Preste atenção. Observe aqui. Nesse primeiro fator, quantas casas decimais eu tenho aqui? 2 casas decimais. Pronto, esse CS aqui significa casas, tá? 2 casas decimais. Esse fator aqui, eu não tenho nenhuma casa decimal. A quantidade de casas decimais que o produto deve ter é a soma de todas as casas decimais de cada fator. Só tem 2 casas decimais, então o resultado aqui tem que ter 2 casas decimais. Uma casa, 2 casas. Vou colocar a vírgula aqui, entre o 3 e o 0. Pronto. Que número é esse aqui? 3. Você pode colocar assim, ou você pode colocar que é apenas 3. Tá certo? Então, 4 multiplicado por 0,75 resulta em 3. Certo? Vamos agora para o segundo exemplo. No segundo exemplo, nós temos aqui 2,4 multiplicado, olha o vezes, multiplicado por 3,5. Qual vai ser a dica? Qual vai ser o macete? Qual vai ser a sugestão que a professora vai dar para vocês? Observem, primeira sugestão é que vocês coloquem o fator que tem a maior quantidade de algarismos em cima. Mas aqui os dois fatores têm 2 algarismos. Qual é a segunda dica? Você vai botar o quê? O número que tem o maior valor, sem vírgulas, em cima. Pronto, o maior valor mesmo dele. 2,4 é menor que 3,5. Bote o 3,5 em cima. Por quê? Eu vou fazer a tabuada do 2 e do 4. Como assim? Olhe para cá. Não importa a ordem. Não importa a ordem. O produto será o mesmo. 2,4 é a mesma... 2,4 multiplicado por 3,5 é a mesma coisa que 3,5 multiplicado por 2,4, tá? Então, eu vou colocar 3,5 em cima, tanto faz, viu? Então, eu vou fazer aqui, ó, 3,5 multiplicado por 2,4. Coincidentemente, ficou vírgula embaixo de vírgula, porque para você efetuar uma multiplicação, você vai imaginar que o número não tem vírgulas. Então, bota a quantidade maior de algarismos em cima e a quantidade menor de algarismos embaixo. E multiplica. Eu inverti para fazer a tabuada do 2 e do 4 para facilitar a minha vida. Faça isso também, viu? 4 vezes 5, 20. Boto 0
e vai o 2. 4 vezes 3, 12, mais 2, 14. Observem que quando eu uso, eu risco para não me confundir. Pronto. Bota o zero aqui embaixo do último algarismo e começa com o próximo algarismo. 2 vezes 5, 10, bota o zero e vai 1. 2 vezes 3, 6, mais um aqui, 7. E agora vamos somar. Pronto. Soma direitinho, 4, 1 mais 7, 8. E agora vamos analisar quantos algarismos tem em cada parcela. Pronto, em cada fator. No primeiro fator, você tem uma casa decimal. Pronto, uma casa decimal, botar aí um CS. No segundo fator, também você tem uma casa decimal. Você vai somar aqui a quantidade de cada casa decimal e você vai colocar aqui o total, são 2 casas decimais. Então, o resultado tem que ter 2 casas decimais. Onde é que você vai colocar a vírgula? Se você colocar a vírgula aqui, fica uma casa decimal só. Você tem que colocar a vírgula entre o 8 e o 4. Colocando a vírgula entre o 8 e o 4, vai ficar no resultado 2 casas decimais, como manda o figurino. Pronto. Esse número aqui você pode representar como 8,40 ou 8,4. Certo, galerinha? Você pode colocar o resultado desta maneira ou desta maneira aqui, tá certo? Então, é essa maneira que você resolve multiplicação. Vou dar mais um exemplo de multiplicação para você fixar aí todo o conteúdo de multiplicação, certo? Com números decimais, que são os números que possuem vírgula. Se você tem dúvida nas operações, assiste nosso canal os outros vídeos aí com esse assunto, tá? Vamos agora para o terceiro exemplo. Eu vou trazer aqui para vocês esse exemplo daqui, ó, 2,6 multiplicado por 0,18. Primeiro passo, para você armar a sua operação, sua conta, o algoritmo, você vai colocar o fator que tem mais algarismos em cima. Então, você tem aqui 3 algarismos, 2 algarismos. Vou colocar esse daqui em cima. Para quê? Facilitar seu cálculo. Então, vai ficar aqui 0,18 multiplicado, aí você bota o último algarismo embaixo do último, igualzinho multiplicações naturais, tá? Que vai ficar aqui 2,6, pronto. E multiplica, aqui você vai fazer a tabuada do 2 e do 6. Vamos lá. 6 vezes 8, 48, boto 8, vai 4. 6 vezes 1, 6, 6 mais 4, 10, boto 0, vai 1. 6 vezes 0, 0 mais 1, 1. Terminou a multiplicação com 6, vem para o próximo número e bota um 0 para não ficar esse local aí vazio, é melhor, tá certo? 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 1, 2, mais 1 que foi 3, e 2 vezes 0, 0. Pronto. Agora soma, 8 mais 0, 8, 0 mais 6, 6, 1 mais 3, 4, e aqui vai dar 0. Onde é que eu coloco a vírgula? Observem. Aqui nesse primeiro fator, nós temos 2 casas decimais. No segundo fator, nós temos uma casa decimal, totalizando 3 quando você soma. Então, o resultado tem que ter 3 casas decimais. Onde é que você vai colocar a vírgula? Se você colocar aqui, uma casa. Se colocar aqui, 2 casas. Tem que colocar aqui, ó, entre o 0 e o 4. Ficando assim, 0,468. 3 casas decimais, ok? Pronto? Tranquilo? Vamos agora para uns exemplos aqui especiais. Alguns exemplos especiais que é bem rapidinho e você vai aprender uma coisa bem legal, que não precisa de muito esforço, é só se lembrar de algumas coisinhas aqui. Vamos lá. Imaginem aí vocês que a professora colocou, o professor ou a professora colocou para vocês algumas multiplicações diferentes. Imagine que quando você tem multiplicação por 10, por 100,
por 1000 e assim em diante. Isso daqui, gente, são potências de 10. Mas se você tiver multiplicação por 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão e por aí vai, como é que você vai efetuar? Olha aqui, eu vou colocar o primeiro caso e vou colocar aqui o segundo caso. O primeiro caso eu vou colocar 3 exemplos, o segundo caso também 3 exemplos. Venha comigo, ó. 2,684 multiplicado por 10. Quando você tem multiplicação por 10, 100, 1000, né, 10.000, 100.000, 1 milhão, o que é que você faz? Não precisa se preocupar com muita coisa, não. Aqui no E10, você vai deslocar a vírgula uma casa para a direita. Se for 100, 2 casas para a direita. E se for 1000, 3 casas para a direita. Se for 10.000, 4 casas e por aí vai. O que é que você vai associar? Se for, começou com 1 e só tem 0, se for 1 0, uma casa, 2 zeros, 2 casas, 3 zeros, 3 casas, 4 0, 4 casas. Pronto, é só isso. E o resultado aqui vai ficar como? 26,84. Por quê? Você deslocou uma casa para a direita. E se tivesse o mesmo número, 2,684, multiplicado por 100. Pronto, como é que você vai fazer? O mesmo processo. Como aqui é 100, 2 casas para a direita. Então, vai ficar 268,4. Só isso, ó. Não se preocupa muito, ó. 2 casas para a direita, certo? Eu vou colocar aqui um segundo caso, que vocês ficam um pouco atrapalhados. Por exemplo, 0,9 multiplicado por 10 e 0,9 multiplicado por 100. Como é que vai ficar isso daqui? O processo é o mesmo. É 10, potência de 10, 10, 100 mil, aí por diante. Se for um zero, uma casa para a direita. Vai ficar como aqui? Se eu jogo ele para cá, desloco para cá, vai ficar o número 9, porque 0, 9 é 9, né? Então aqui vai ficar quanto? 9. Pronto, uma casa para a direita. E aqui? Como é que eu vou fazer? Professora, só tem uma parte decimal, uma casa decimal e eu tenho que correr 2. Acrescento o 0, só isso, tá certo? Então, se você acrescentar o 0 aqui, ó, vocês sabem que aqui existem infinitos zeros, né? Esse número daqui representa o mesmo daqui, né? São equivalentes, pronto, você vem pra cá, ó. E agora faça a sua multiplicação. 2 casas, ó, 1, 2. Que número vai ficar? 90. Ficando assim, 90. Tá certo? E aí, nós finalizamos o assunto multiplicação com números decimais, tá certo? Esse é o nosso canal Matemática com H, Matemática com a professora Ilse. Curta, compartilhe e siga o nosso canal. Até o próximo conteúdo!